Se você acha que sedã médio seminovo bom é só Civic ou Corolla, chegou o dia em que você vai rever seus conceitos. E aí galera, vocês estão bom? Sejam todos bem-vindos ao canal GT+, eu sou o Alisson e hoje eu vou te provar que sedã médio bom não se resume só a Civic ou Corolla. Hoje eu trago para vocês uma análise completa do Nissan Sentra CVT e vou dizer logo de cara que ele é uma excelente opção no mercado de seminovos. Vamos começar dando uma olhada na ficha técnica? Então, o Sentra tem um motor 2.0 de 142 cavalos e 20,3 kgfm de torque, que é o maior torque dentre os sedãs médios da sua época. O carro também pesa 1.305 kg, o que está ali na média do segmento. Com isso, o carro tem um desempenho muito bom, nada esportivo, mas bastante competente. Com certeza você não vai passar sufoco quando precisar fazer ultrapassagens e dá até para se divertir na saidinha de um semáforo, alguma coisa do tipo. Indo para a parte de trás do modelo, o Sentra conta com um porta-malas interessante, são 442 litros de capacidade máxima, porém ele é o único carro que eu conheço, pelo menos, que tem um porta-malas bipartido. Assim você pode fazer uma separação das suas cargas, por exemplo, você está levando carnes ou então está levando ferramentas, você pode fazer essa separação de cargas aqui na parte de trás. Além disso, também o porta-malas é muito bem acabado, ele segue ali padrões de qualidade de acabamento do Sentra. Bom, gente, aqui estamos no interior do Nissan Sentra, certo? Vindo aqui primeiramente para a parte de trás. Aqui é a qualidade das portas internas do material interno no espaço de trás, tá? Essa parte aqui de cima é um soft touch, realmente muito agradável ao toque. Esse daqui, ele é um plástico duro, porém ele tem a mesma textura do couro ali da frente. Logicamente é um plástico, né? Não vai ter a mesma qualidade do toque, mas a gente pode perceber que pelo menos a textura eles imitaram. Ficou dois materiais muito diferentes do ponto de vista visual, né? Aqui, da parte de cá para baixo, é plástico duro. Aqui é um couro, né? Passando para cá a mesma coisa. A gente pode ver aqui, notar aqui a qualidade dos bancos. No espaço interno, bem, eu tenho 1,83 m, o banco está voltado para mim e infelizmente o espaço não é lá muita coisa, daria uns 2 dedos mais ou menos. Eu não sou aquele tipo de pessoa que gosta de andar com o encosto muito para trás não, tá? Porém ali para as pernas eles têm um espaço razoável para você poder movimentar. Aqui no console central a gente não tem nenhum tipo de assistência ao passageiro, não tem nenhum tipo de saída de ar ou então algum tipo de tomada, porém a gente tem que levar em consideração, é um carro de 16 anos, então não era lá muito comum algum carro ter algum tipo de assistência para quem vinha aqui atrás. Aqui o descansa-braço com porta-copos, muito bom, muito bem acabado. Não temos aquela janelinha para o porta-malas, mas digamos que você pode encarar aqui uma viagem de umas 3, 4 horas aqui, tranquilamente aqui atrás. Não vai ter nenhum tipo de problema, desconforto. É um carro realmente muito confortável para quem vai atrás, com exceção se você for muito, muito alto, aí você provavelmente vai raspar um pouco seu joelho aqui nos bancos. E agora a gente vai dar uma olhada como o Sentra trata motorista e passageiro que estão na frente. Vamos lá? Estamos aqui na parte da frente do Nissan Sentra, a parte que interessa para quem paga o carro, né, não? Sei que tem muita gente que não tem família grande, pessoal mais novo, está pensando em comprar o carro aí com seus 18 anos, então essa é a parte que mais interessa. Vamos falar aqui, começando pela qualidade das portas, que segue o mesmo padrão lá de trás, tá? Soft touch aqui parece ser um couro, mas não dá para saber exatamente se é um couro ou se é um plástico, se segue o mesmo padrão lá de trás ou se é um courinho. Parece ser mais um plástico duro mesmo. Aqui é couro e o restante da porta, um plástico mais duro.
Vindo aqui para o painel. O painel tem essa página aqui de plástico, mas é um plástico de boa textura, boa qualidade. Você vê que é um plástico mais rígido, não é aquele plástico de batucar. A gente tem aqui um porta-carteiras, um porta-objetos do lado de cá. Vindo para cá, o porta-luvas é bastante amplo, cabe muita coisa ali para falar a verdade, só que ele não é iluminado. E falando aqui agora da parte de iluminação do carro, é uma iluminação alaranjada. Eu não sou muito fã dessa cor âmbar aqui, porque eu acho que ela cansa um pouco a vista, mas é melhor que aquele azul, por exemplo, do i30, que é um concorrente direto, que eu acho bastante cansativo. Agora vamos falar aqui algumas coisas, alguns defeitos desse carro. A começar, tá vendo aquela luzinha que tá piscando ali? Aquela luzinha vermelha que tá piscando? Então, essa luzinha, a gente tem um problema com ela. A cinta do airbag desse carro dá problema com uma certa constância. Então, quando você for pegar o carro, se você se interessar pelo carro, dá uma olhadinha, ver se você está piscando aquela luzinha ali enquanto você está dirigindo, porque com certeza é a cinta do airbag, e essa cinta do airbag não é muito cara, é um valor por volta de uns R$250. Com a mão de obra vai sair uns R$350 mais ou menos para ser feita a troca, dependendo do profissional. Porém, ela dá um trabalhinho porque é constante, você tem que fazer essa troca com uma certa frequência. É uma peça um pouco frágil desse carro, então é um pouquinho chatinho você dirigir com aquela luzinha ali piscando, tá? Vindo aqui para o lado de cá, a gente tem aqui o rádio. O rádio desse carro, ele é muito bom por um lado e é muito ruim por outro. Eu vou começar pela parte boa. Esse carro tem uma qualidade de som fantástica, fantástica. E olha que essa versão, a versão do ano de 2007, ainda não era com o som premium que veio depois. Chegou ali já nas versões Flex, né? E é um som absurdo, muito bom. Porém, essa versão já tem um som excelente. O computador de bordo fica no rádio. É feito por esse botãozinho aqui. Você vai apertando e vai dando aqui as informações, certo? Para começar, é a parte de economia de combustível. Esse carro está fazendo cerca de 9,9 km por litro dentro da cidade, mas eu falo de consumo já já. Aqui o tempo total de viagem. Aqui está desligado. Aqui a distância até abastecimento. Aqui a velocidade média. E depois a gente volta para a economia de combustível. Não é lá um computador de bordo muito, né, completo. A gente pode dizer que é um computador de bordo bastante simples até mesmo para a época. Tem carros da mesma época que tem um computador de bordo muito mais completo, mais recheado de itens. Trip A e Trip B ficam aqui. Tá vendo ali? Trip A, Trip B. E aqui a gente volta para o domínio total. E agora, mais um dos defeitos crônicos do Sentra. Esse rádio aqui, apesar da qualidade muito boa de áudio, tem uma qualidade muito porcaria de acabamento. Esses botõezinhos aqui, eles soltam com uma facilidade assim, se você espirrar, eles soltam na sua mão, foi como eu demonstrei aqui agora. E é um tipo de pecinha que infelizmente você não encontra tão fácil. É um material de acabamento muito específico. Então nisso a Nissan pecou muito. Esse som aqui, infelizmente, não tem botões de qualidade. Então eu já perdi algumas vezes, já tive que me rebolar para conseguir encontrar novamente. E encontrei, estão todos completos aqui, mas é bem capaz de você encontrar uma unidade que não tenha todos esses botões completos, porque é uma pecinha muito pequena e às vezes numa correria a pessoa acaba perdendo. Então, ponto negativo, assim, daqueles bem grandes para a Nissan nesse caso. E se você for colocar uma multimídia nesse carro, aí você vai perder o computador de bordo. Por quê? O computador de bordo, como eu disse, ele é todo integrado no rádio. E não tem nenhuma multimídia, infelizmente, que é compatível com o rádio desse carro. Tem como você fazer uma gambiarra, colocar o rádio ali na parte do porta-luvas e tal, mas isso eu não recomendo, porque você mexe na parte elétrica do carro, não é algo original, então acho que não vale muito a pena. A disposição do câmbio do carro eu acho simplesmente fantástica. Por quê? Porque você está aqui numa distância muito curta
no volante do carro. Então, ergonomicamente, é muito bom. Eu fico pensando, quem tem esse carro manual, como deve ser bacana você trocar a marcha sem você precisar alongar muito o braço para até alcançar a marcha, né? É um carro muito bem pensado do ponto de vista ergonômico nessa parte, tá? Aqui a gente tem os controles do piloto automático, que não está funcionando porque a cinta do airbag está dando interferência no carro. Então, resolva esse problema da cinta do airbag, que imediatamente o seu piloto automático muito provavelmente vai voltar a funcionar. Essa cinta do airbag realmente é um problema. Os vidros elétricos são elétricos para todos, porém One Touch apenas para o motorista. Eu acho um vacilo também da Nissan nesse caso. Assim como também é um vacilo ali na parte de fora, o retrovisor ele é fixo, ele não rebate. E eu não estou falando tipo, de rebater eletricamente, não, ele é fixo. Não tem como você rebater de forma nenhuma, nem manualmente. E isso aqui acaba causando problemas. Numa pista mais estreita, como é a pista da minha casa, algum abençoado fez o favor de bater e aí acabou arrancando a asinha do meu Sentra. Isso aqui foi um problema bem chatinho que você pode resolver e tal, mas como é que você resolve dessa parte? Você pega e coloca o retrovisor das versões mais novas, que já são versões rebatíveis, né? A partir acho que de 2011. Já são um retrovisor rebatível. E agora a gente vai dar uma volta com o carro para vocês terem uma noção do conforto, do isolamento acústico e eu falar mais algumas informações. É isso aí, gente. Vamos levar agora o Sentra para dar uma volta, para poder falar um pouco das impressões que eu tenho sobre o carro. Eu tenho esse carro já vai fazer 2 anos, esse é meu carro de uso pessoal, meu daily car, né? E eu posso dizer para vocês que é um carro que é de um convívio muito bom. Por quê? Primeiro, ele tem uma mecânica bastante confiável. Isso eu acho importante em qualquer carro, você ter uma mecânica confiável, aquele carro que não vai te deixar na mão se você precisar fazer alguma viagem, que não vai te deixar na mão no dia a dia, às vezes você está na correria e precisa sair rápido. Não tem coisa pior no mundo do que você pegar e tentar sair com o seu carro e seu carro não funcionar por motivo A, B ou C. Então a confiabilidade mecânica desse carro é um ponto muito forte. E a relação de confiança na marca, ela cresceu bastante, ela venceu uma certa desconfiança que eu tinha, né? Assim como muita gente eu sei que tem desconfiança com relação ao carro, por ele não ser exatamente das marcas japonesas mais consagradas há mais tempo aqui no Brasil, mas eu sei que também tem muita gente que esquece que esse carro é um carro de procedência japonesa. Então, a mesma confiabilidade que o Civic tem, que o Corolla tem, o Sentra também tem. E ele tem uma questão interessante. Ele custa bem menos do que esses concorrentes. E ele tem atributos muito bons, tanto de um quanto de outro. Vou falar um pouquinho da suspensão, por exemplo. A suspensão desse carro, ela é uma suspensão pouco mais firme que a do Corolla, mas não tão firme quanto a do Civic, por exemplo. Então é um carro que tem um bom comportamento dinâmico, apesar de, como eu já falei, não ser um carro voltado para a esportividade. Porém, se você precisar pisar, tanto a parte de conjunto mecânico, que são os 142 cavalos, com 20,3 kgfm de torque que ele tem, mas a suspensão, que é uma suspensão confiável, que é uma suspensão que te dá uma certa firmeza, que não rola demais em curvas, cara, é um conjunto muito bom. Conjunto muito bom para você se sentir confiante em fazer alguma curva, para você entrar na curva um pouco mais forte, né? Caso você precise. E é um carro que te passa segurança, sem esquecer o conforto. Do ponto de vista, por exemplo, de consumo também. Esse é um carro que aqui em Brasília é uma cidade um pouco mais plana, então ela não é exatamente o melhor parâmetro comparado com as outras cidades brasileiras. Porque tem muita cidade que eu sei que tem muita ladeira e tal. Mas aqui em Brasília ele está fazendo 9,9 km por litro na minha mão, que agora eu estou andando um pouco mais comedido porque eu estou falando com vocês, então eu tenho que prestar mais atenção. Mas eu não tenho um pé tão leve assim não. Meu pé é um pouquinho mais pesado, eu gosto de andar bem com o carro e realmente foi algo que me surpreendeu do ponto de vista positivo. Está fazendo aí quase 10 km por litro,
um carro 2.0, interessante, ponto positivo também. Então você buscando aqui no mercado, você vai encontrar boas unidades desse carro. É um carro que não tem lá muita visibilidade para ladrão, então ali a parte também de seguro dele é tranquila, né? Até mesmo pelo perfil do comprador, perfil médio do comprador, que são pessoas geralmente mais velhas. E é um carro que realmente me surpreendeu do ponto de vista de confiabilidade, me surpreendeu do ponto de vista de economia, me surpreendeu do ponto de vista de conforto, me surpreendeu negativamente com relação a algumas coisinhas de acabamento, como já falei daqui do rádio, como já falei também do retrovisor que não é rebatível, isso pode causar problemas. Um ponto a se falar sobre a suspensão do carro, que apesar de ser muito boa, ela não aceita desaforo, e isso deveria ser levado em conta se você está buscando um carro de padrão mais confortável. São poucas as suspensões, e nisso aí eu tiro o chapéu para a Toyota, porque ela conseguiu fazer isso no Corolla, que são confortáveis e aguentam desaforo. Esse carro não aguenta desaforo, então tome cuidado você que mora próximo aí, ou então tem muito costume de ir para cidades onde o asfalto é muito esburacado, ou então que gosta de pegar uma estrada de terra. Eu sei que tem muita gente que vai fazer viagem no final de semana e pega aquela estrada de terra que judia um pouco mais o carro. Então tome cuidado, faça uma revisão antes da suspensão, e mesmo assim, se for possível evitar, evite mesmo, porque não vai valer a pena você jogar a suspensão desse carro numa estrada mais esburacada. Esse modelo aqui, o modelo do Sentra, foi o primeiro carro que foi produzido no país por parte da Nissan. Então eles ainda estavam acertando a parte de suspensão para as pistas brasileiras. Esse aqui é o primeiro ano desse carro, o ano de 2007, né, dessa versão B16. Então, preste atenção, toma cuidado, tenha um carinho especial com a suspensão, não vai jogar o carro em qualquer tipo de terreno, tá bom? Agora vamos falar de uma coisa interessante, que é o custo-benefício. Como eu falei, esse carro tem alguns pontos muito interessantes, que ele buscou até, acho que, inspiração tanto em Civic quanto em Corolla, que eram os players líderes, né, de mercado. Só que esse carro, ele custa ali na faixa de 10 a 12 mil reais a menos do que os concorrentes. Talvez por não ter a mesma fama, talvez por ter sido feito em conjunto com a Renault, na época, que a Renault criou o Megane e depois o Fluence, usando a mesma base e mesmo motor e câmbio do Sentra. Eles fizeram esses carros em conjunto. Só que o Sentra, com relação ao Megane principalmente, o Fluence não, o Fluence é um bom carro, mas com relação ao Megane, ele é um carro que dá de 10, nem parece ter sido feito com a mesma plataforma, porque o Megane tem diversos problemas internos e também problemas de suspensão, problemas de parte elétrica. Já o Sentra não. O Sentra é um carro muito mais confiável nesse sentido. Então acho que por conta dessas coisinhas, esse carro acaba não tendo um valor de mercado a nível de a nível de Corolla e Civic. Só que o preço dele hoje também já se estabilizou. Então não é um carro que sofre demais com aumento ou diminuição, que desvaloriza muito, não. Hoje em dia ele é um carro que está numa faixa de preço interessante, que é um bom custo-benefício, e eu tenho certeza que vale muito a pena você colocar aqui o Nissan Sentra como uma das suas opções, caso você esteja procurando um sedã médio seminovo, confiável, com um estilo que não tem cara de tiozão, mas quem sabe não vai ser esse carro que vai acelerar o seu coração. É isso aí, gente. Esse é o final do review aqui do Nissan Sentra, um sedã médio usado muito bom, que realmente tem bons atributos para competir de igual para igual com Civic e Corolla, porém custando cerca de 10 mil reais a menos do que eles no mercado de usados. Se você gostou do conteúdo, então já deixa a sua inscrição aqui, deixa seu like também nesse vídeo, compartilha com aquele amigo que está procurando aquele carrinho bacana, na média aí dos seus 25, 30 mil reais, que com certeza ele vai encontrar uma boa unidade do Nissan Sentra para poder comprar. Valeu? Gente, um abraço, fiquem todos com Deus e tchau.